relato. Vamos a mais um Refletindo com o GRP. Inspiração vem de outros, motivação vem de dentro de nós. Que nunca te falte a estrada que te leva, a força que te levanta, o amor que te humaniza e a razão que te equilibra. Lembre-se que toda flor é uma alma que floresce na natureza. Hoje teremos um relato impressionante, onde a nossa escrita foi atacada, nada mais e nada menos, pelo santinho da cidade. Bora pro relato, galerinha. O relato de hoje foi me enviado pela minha escrita Débora Nascimento. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora aconteceu comigo em 2021, no interior do Paraná. GRP, sou dona de um disque cerveja e faço entregas em um cabaré que fica a 3 quilômetros da cidadezinha onde eu moro. Eu tenho esse disque cerveja há 5 anos. E há 5 anos presto serviço para esse cabaré. Abasteço o cabaré com bebidas, faço a entrega pelos fundos do cabaré, para que nenhum cliente me veja ou eu veja algum dos clientes. Eu sou muito profissional, GRP. Além do cabaré, faço entrega em vários outros lugares e nunca tive nenhum tipo de problema. Em novembro de 2021, Marluce, dona do cabaré, pediu para que eu levasse uma compra gigante de bebidas para ela. Segundo ela, muitos homens que frequentavam o cabaré eram casados e tinham contratado o serviço das meninas do cabaré. Quando eu digo contratados, GRP, eu quero dizer que esses homens se reuniram entre eles, dizendo que iam pescar para suas respectivas esposas, só que na verdade iam zonear no cabaré. Segundo a dona do cabaré, esses homens eram amigos e conhecidos que combinaram entre si de mentir para suas respectivas esposas, para poder passar a noite no cabaré. Eu tenho a minha opinião pessoal sobre isso, mas a minha função naquele momento não era dar a minha opinião pessoal, e sim entregar as bebidas, já que eu ia ganhar muito dinheiro com essa entrega. De mais nada, quero deixar claro para vocês, seus inscritos, GRP, que ali no Disque Cerveja trabalhávamos eu e minha mãe. Minha mãe ficava cuidando do disque enquanto eu saía para fazer as entregas. Eu era divorciada, namorei durante 10 anos, me casei. Só que quando eu me casei, o meu marido virou um carcereiro. Então eu me divorciei dele e mandei ele pro inferno, porque eu não era obrigada a viver com um ser bipolar. Durante 10 anos de namoro, foi uma pessoa incrível. Após o casamento, se tornou uma pessoa horrível. Chegando no cabaré, comecei a descarregar as bebidas nos fundos do cabaré. Enquanto eu fui descarregando, uma das funcionárias da dona Marluce foi colocando as bebidas no freezer. O meu combinado com a dona Marluce é que as bebidas viessem bem geladas. Assim que eu terminei a entrega, a dona Marluce me pagou toda a quantia em dinheiro vivo. Arrumei os vasilhames vazios no meu caminhãozinho e me preparei para pegar a estrada de terra para voltar para a cidadezinha. Foi aí que eu acabei avistando um dos clientes da dona Marluce, que estava chegando no cabaré. Esse cliente estava atrasado. Dona Marluce era muito cuidadosa quando os clientes fechavam uma noite com o bordel, onde só poderiam entrar convidados. Ela sempre tinha uma reserva de bebidas e pedia para os clientes chegarem em tal horário para que eu pudesse entregar as bebidas, sem que nem eles me vissem ou eu os visse pelo meio do caminho. Aquele
cliente que estava chegando era o pastor de uma das igrejas evangélicas da cidade. Eu olhei para ele incrédula e ele me olhou com um olhar de ódio, como se eu tivesse culpa do fato dele ter chegado atrasado no cabaré e eu ter visto ele. Na hora eu juro que eu senti uma ânsia de vômito, pois a minha mãe às vezes frequentava a igreja que ele congregava. Eu sabia que a grande maioria dos homens que estavam ali dentro do cabaré GRP eram figuras importantes da cidade, mas eu nunca pensei que um pastor estivesse ali também. Segui o meu caminho de volta para casa, horrorizada. O problema, GRP, é que depois dessa noite, a minha vida virou um inferno. Primeiro comecei a receber bilhetes anônimos que eram colocados debaixo da porta da minha casa. Esses bilhetes continham letras recortadas de revistas. Toda vez que o dia amanhecia, tinha um bilhete jogado por debaixo da porta da cozinha. Isso aconteceu 5 vezes. No bilhete dizia que eu era uma vadia, que eu ia morrer, entre outras coisas. Liguei para o meu primo, que era morador da cidade vizinha e era policial. A cidade onde eu moro não tem posto policial, GRP. Meu primo veio até a minha cidade. E assim que ele chegou na minha casa, eu contei para ele tudo o que estava acontecendo. Depois da visita do meu primo, os bilhetes incrivelmente cessaram. Eu comentei com a minha mãe sobre a história do pastor estar no bordel. E eu disse para ela que ela não podia contar o que eu tinha visto para ninguém. Que ela não deveria frequentar mais aquela igreja. Minha mãe assim o fez. Ela ficou pasma em saber que um homem que se dizia enviado do Senhor e tinha quase crucificado um dos integrantes da igreja que tinha traído a esposa, fazia a mesma coisa. Minha mãe me contou, GRP, que da última vez que ela foi na igreja, teve um baita alvoroço. A minha mãe assistiu toda a cena e depois ela relatou para mim que uma irmã da igreja descobriu a traição do marido com outra irmãzinha na igreja. E o pastor só faltou crucificar o cabra que tinha traído a esposa. E ele também quase crucificou a amante do cabra. Detalhe, tanto o marido traidor quanto o amante foram expulsos da igreja. Olha, GRP, a atitude do pastor, eu até não julgo, porque eu não gosto de traição. Acredito que se você não está feliz com o seu cônjuge, a melhor coisa a fazer é se separar dele ou dela. Só que tem um pequeno detalhe nessa história. Para você ser o exemplo para as outras pessoas, você tem que se dar o exemplo e seguir esse exemplo. Eu não entendo muito de religião, somente acredito em Deus. Mas a minha mera convicção, para uma pessoa representar realmente o Criador e julgar os seres da terra com punhos de ferro, essa pessoa tem que realmente dar o exemplo, você não acha? Um exemplo começa dentro da nossa própria casa. Então, se um pastor frequenta um cabaré, trai a esposa, trai a Deus e os seus princípios, como é que ele pode julgar as outras pessoas? Acredito que todos somos pecadores, todos erramos, isso é normal, não é porque uma pessoa é pastor, padre, que ele não vai errar. O que me incomoda nessa história toda é esse julgamento para com as outras pessoas, sendo que muitas dessas pessoas que julgam têm um rabo sujo, GRP. Nem eu nem minha mãe contamos as falcatruas do pastor para ninguém. Eu continuei fazendo as entregas no cabaré normalmente. Até que numa noite, quando eu estava voltando de uma entrega que eu tinha realizado no cabaré, por volta de 11 horas da noite, eu fui atacada por um ser inimaginável. O bicho se jogou em cima do meu caminhãozinho, percebi que algo tinha pulado na carroceria do caminhãozinho e freiei o caminhãozinho com tudo. Eu olhei para trás e eu vi aquele bicho horrendo na carroceria do meu caminhãozinho. Senti minhas pernas bambearem. O bicho pulou de cima do caminhãozinho e eu acelerei. A princípio eu achei que o pesadelo tinha acabado, pois pelo retrovisor eu percebi que o bicho não estava me seguindo. Ele entrou no matagal e ficou por lá.
Pelo menos era o que eu achava, GRP, só que eu estava errada. Pois quando eu estava quase chegando próximo da minha cidadezinha, aquele bicho me surpreendeu. Se posicionou no meio da estrada de terra, bem de frente ao sítio do seu Manuel. Seu Manuel era o senhor que vendia queijo pela região. Eu decidi tacar o caminhãozinho em cima daquele bicho. Aquilo era enorme, tinha pelos marrons, olhos amarelos, orelhas caídas, era muito, muito magro. E a face era deformada. Aquilo era um cão barra ser humano. Para o meu espanto, quando eu acelerei, eu escutei tiros e o bicho correu. Foi aí que eu avistei o seu Manuel, saindo de trás de uma grande árvore que tinha ao lado da porteira do sítio dele. Eu freiei o caminhãozinho e parei para conversar com o seu Manuel. E eu disse para ele: graças a Deus o senhor estava aqui e atirou no bicho. Ele está me perseguindo há quilômetros. Eu já estava acelerando para atacar o caminhãozinho em cima dele. Seu Manuel disse para mim: olha, minha filha, a vaca que está ali no pasto está prestes a dar cria. E como esse lobisomem já tentou atacar a minha vaca, eu resolvi ficar na surdina, para não ter perigo desse lobisomem matar a minha vaca e o bezerro que está para nascer. Eu agradeci o seu Manuel e fiquei chocada com o fato do seu Manuel dizer que aquele bicho era um lobisomem. Eu nunca tinha visto um lobisomem antes. Para mim, era um bicho do inferno, mas eu não sabia que tipo de bicho era esse. Seu Manuel disse para mim que ele tinha acertado o bicho e que com certeza agora esse lobisomem não voltaria ali tão cedo. Retornei para o Disque Cerveja, chegando lá contei tudo para minha mãe. Minha mãe ficou extremamente nervosa e disse que eu não deveria mais fazer entregas em lugares distantes. Eu falei para minha mãe que o cabaré era um dos lugares que mais nos dava dinheiro. Eu não podia deixar de fazer entregas ali, mesmo com medo danado que eu estava de ser atacada por aquele lobisomem. Então minha mãe pediu para que, quando eu fosse fazer entregas no cabaré, eu levasse o meu primo comigo, toda vez que eu saísse à noite para fazer entregas. Meu primo, GRP, não faz nada da vida, eu confesso, e é envolvido com certos negócios ilícitos, se é que você me entende. Devido a isso, ele sempre anda armado. Eu disse para minha mãe que eu iria fazer o que ela tinha me pedido, sim. No dia seguinte, uma notícia se espalhou pela cidadezinha toda. A notícia não era que eu tinha visto lobisomem, não. Somente minha mãe e o seu Manuel sabiam disso. Minha mãe me aconselhou a ficar de boca fechada, pois esse lobisomem podia ser qualquer pessoa. As notícias, GRP, era que o pastor, esse mesmo pastorzinho que estava frequentando na surdina no bordel, tinha levado um tiro de ladrões. Devido a isso, ele estava indo embora da cidade com sua esposa e seus filhos. Quando eu fiquei sabendo disso, eu juro por Deus que na hora eu desconfiei que aquele pastor de Araque era o lobisomem que tinha me atacado. E eu não era a única que pensava dessa maneira. Minha mãe pensou a mesma coisa. E por incrível que pareça, depois que esse pastor foi embora, os avistamentos da fera cessaram. Agora, qual a necessidade desse desgraçado querer me matar, GRP? Eu não faço a mínima ideia. Já que eu nunca contei para as pessoas da cidadezinha que ele andava perambulando pelos bordéis. Mesmo assim, ele quis dar cabo de mim, um grande desgraçado. Eu conversei com o seu Manuel assim que o tal pastor vazou da cidadezinha. E o seu Manuel me disse que quando ele descobriu que o pastor tinha levado um tiro de supostos ladrões, na hora ele entendeu que o pastor era a pessoa que virava bicho. Você pôde conversar com o seu Manuel no particular? Ele muito gentilmente veio do sítio dele até a cidadezinha e conversou com você na minha casa através da webcam. Segundo ele te contou, os ataques da fera ao sítio dele eram constantes e ele deu graças a Deus quando soube que o pastor tinha vazado. Finalmente, GRP, após a partida do desgraçado do pastor barra bicho, tudo se acalmou. Eu jamais vou esquecer do que eu vi. Você me disse, GRP, que muitas características do bicho são referentes às características de como ele é na forma humana. O lobisomem que eu vi era muito magro. E você me perguntou como o pastor era na forma humana.
Eu disse para você que o pastor era um pau de vira-tripa, de tão magro que ele era. Aprendi algumas coisas com você no particular, com relação à fera de RP. E aprendi também como eu posso me defender desse bicho caso eu venha ver um novamente. Eu espero fielmente nunca mais ver. Não devemos confiar em quem arrota muita santidade. E nunca se sabe quem pode ser o lobisomem. Abraços a você, diva das bolas de pelos. Que Deus proteja você e seus inscritos e inscritas. Fiquem com Deus. Débora Nascimento. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistras, sinistrengues, sinistras. Agradeço a minha escrita Débora Nascimento, que muito gentilmente me enviou o seu relato. A você, minha amiga querida, um resto de treva. Beijos. Meus amores e amoras, recadinhos para vocês. Primeiro, convido vocês a baixarem o aplicativo no Play Store da Rádio Carvalho News. Bora pra Rádio Carvalho News, que é uma rádio maravilhosa e eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. Eu ouço essa rádio e recomendo. Quero também que vocês vão até o canal da minha prima Jéssica. Digita na barra de ferramentas aí do YouTube, Jéssica Rebouças Tarô. E vão lá, se inscrevam no canal, deixe o curtir like, compartilhe os vídeos e dê uma força para a prima Jéssica crescer aí no nosso maravilhoso YouTube. Não é um canal de terror, mas é um canal de tarô, onde ela traz aí os tarôs do signo zodíaco. Tenho certeza que vocês vão amar, meus amores e amoras que eu amo. Também vou convidar vocês, caso vocês precisem de um curso especializado, seja de carga invisível, MOP, escolar, emergência, coletivo, temos aí o curso da minha amiga Kátia. A Kátia, ela é vendedora de cursos online. Se você precisa de um curso online, assim como eu, GRP, que trabalho com van e renovei o curso online com a Kátia de escolar e coletivo, assim como outros cursos que ela tem para oferecer, bora lá! Anote aí o WhatsApp da Kátia, 12988110267. Não importa o estado que você mora nesse nosso Brasil, a Kátia com certeza vai conseguir ajudar vocês. E tem uma coisinha especial, eu vocês Mistérios da Escuridão. Se vocês adicionarem a Kátia, fizerem o curso com ela e falar para ela: ô Kátia, eu conheci o seu curso através do Eu Vou Ser os Mistérios da Escuridão da GRP. Ela vai dar um desconto para vocês, meus amores e amoras. Qualquer dúvida, estou à disposição no meu WhatsApp particular. Desde já, a vocês, gratidão. As trevas, salve especial para eles, os membros do canal. Edu Gomes, Ivete Fagundes, Isabel Valdir, Marcos Souza. As trevas, salve para Ângela Lessac, Vandiva Lima de Almeida, Carmen Gandolfo, Hermília Eustáquio da Silva, Luiz Lano, Ana Silva, Cristiano Martins, Glayson Rodrigues, Sandra Almeida de Mendonça, Gislene Rocha, Alair Moraes, Soraya Rosa, Ulisses Vieira de Melo, Elizabeth Mino, Sônia Rossi, Maria do Socorro Silva, Silmara Santos, Brenda Lilian Correia, Nilce do Lago. O grupo da anarquia bruxística Irmãos Metralha Místico, Mazinha Ragno, Eliana Nodera e seu filho lindo Konosuke Nodera do Japão, Cláudia Montoro, suas lindas filhas Len Rafa, Rodrigo Souza, meu amigo Blade, Karina Estrelinha, Cristiane Neves, sua linda filha Yasmin Diva do Milk Cake, Elias André e seu filho lindo Elison André, Tamires Rodrigues, seus filhos lindos Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme, Rose Rodrigues, seus filhos lindos Rebeca Vitória e Tauã,
Fernando Alves Xavier e sua linda filha, Gabi Xavier. Lucimari Silva, da Bahia. Alex Cavaleiro do Leão e sua mãe linda, da Margarida. Jaqueline Majesques, de Curitiba, Paraná. Do Céu Cândido, de seu filho lindo, Gabriel. Felipe Daniel Carvalho. Letícia Carvalho e sua linda sobrinha, Brenda. Cici das Estrelas, seus filhos lindos. Elvis, Rebeca e Felipe, meus amores e amoras que eu amo. O hash Treva Salve é simples de você ganhar. É só você comentar o último relato postado. Automaticamente, eu vou mandar um Restreva Salve para vocês no próximo relato que eu postar. Sem mais, gratidão, GRP.